E aí, galerinha, agora que vocês já viram com o professor Almeida como que a tabela periódica é organizada e você já conhece algumas das propriedades importantíssimas que são trabalhadas de modo organizado dentro dela, nós vamos aprofundar um pouco mais esse conhecimento. Primeiro ponto, você tem que lembrar que a tabela periódica ela é organizada em ordem crescente de número atômico dos nossos átomos. Isso significa que ela é organizada de acordo com a quantidade de prótons que cada átomo apresenta lá no seu núcleo. Por isso que o primeiro elemento da tabela periódica, quando a gente vai olhar lá, é o hidrogênio. Porque o hidrogênio ele é um átomo que apresenta só um próton no seu núcleo. Então, ele é o nosso elemento número 1, fica lá no cantinho, em cima dos nossos metais alcalinos. Quem é o segundo elemento da tabela periódica? A gente olha como? Na linha reta. Se você pegar uma régua e traçar aqui o hidrogênio aqui em cima e você for olhar lá para o outro lado da tabela periódica, você vai observar que o segundo elemento dessa tabela é o elemento hélio. Por quê? Porque o número atômico desse elemento é o número 2, então ele é o segundo elemento da tabela periódica. E aí a gente começa a vir para a segunda linha lá, ó, da tabela. Você tem tabela aí? Por que que na primeira linha só tem o hidrogênio e o hélio? Por que que não tem hidrogênio, hélio, lítio, assim, 1, 2, 3, de acordo com o número atômico na mesma linha? Vocês sabem dizer? Porque, galerinha, além dessa organização pelo número atômico, aquelas linhas que nós temos lá, que o professor Almeida explicou para vocês, são o quê? São os períodos. Então, representa as camadas periódicas. O hélio e o hidrogênio são os únicos elementos da tabela que tem somente uma camada, que é a camada K. Então, eles são os únicos que vão ficar nessa primeira linha. E aí, os que têm duas camadas, ficam na segunda linha. Os que têm 3 camadas, na terceira linha, e assim sucessivamente. Por isso que na primeira linha tem só hidrogênio e hélio. E essa questão desses comportamentos, desse modo de organizar, não refere-se somente ao nosso número atômico, não. Gerou todo um estudo onde a gente descobriu que existem outras propriedades que podem ser analisadas pela estrutura organizacional da nossa tabela periódica, que é justamente os conteúdos, os objetos de estudos que nós vamos aprender na aula de hoje. Então vamos lá no slide para você ficar ciente do que nós vamos ver nessa aula sobre tabela periódica. A gente vai entender o que é a lei periódica, que são situações que se repetem, por isso periódica, elas se repetem ao longo aí da organização da nossa tabela. Depois a gente vai ver uma por uma dessas situações, que são raio atômico, energia de ionização, eletronegatividade e eletropositividade. Tudo bem? Primeiro ponto, o que é essa tal da lei periódica? Bom, nós temos que, de acordo com essa lei, as propriedades físicas e química dos elementos tendem a se repetir sistematicamente, consoante aumenta o número atômico. O que isso quer dizer? Que à medida com que nós temos o aumento do número atômico na nossa tabela periódica, as propriedades físicas e químicas dos nossos elementos, elas ficam se repetindo. E essa repetição gera o que a gente chama de lei periódica. Então, a nossa tabela periódica é um esquema que apresenta os elementos químicos segundo a ordem crescente do número atômico dele. Olha o acento errado aqui, gente. Atômico. E aí, nós temos que as propriedades exibem comportamentos periódicos, são denominadas propriedades periódicas, ou ainda
leis periódicas. O que isso significa? Que elas vão ser as características ou tendências que certos elementos químicos podem revelar segundo a sua posição na tabela periódica. Como assim, professora? Segundo o posicionamento de um elemento na tabela periódica, você consegue saber certas informações só por essa localização. Exemplo, se o elemento se encontra na quarta linha ali, no quarto período da nossa tabela periódica, o que você tem em mente? Que ele vai ter 4 camadas eletrônicas com elétrons. Então, isso já é uma propriedade, uma lei das propriedades, que a gente consegue definir só pela posição do elemento. Outra situação que vai variando ali, que a gente vai observando um comportamento repetitivo, é o tamanho dos átomos. Por quê? Porque se ele é organizado, a tabela é organizada em ordem crescente de número atômico, significa que quanto maior o número atômico, maior a quantidade de prótons, certo? Se tem maior quantidade de próton, também vai ter uma maior quantidade de elétrons, que vai fazer com que o nosso átomo tenha um tamanho maior. Então, à medida que o número atômico cresce em um período e um grupo da nossa família lá da tabela periódica, eu tenho um aumento no tamanho do nosso átomo. Outras situações também a gente pode observar pela posição da tabela periódica. Nós vimos nas aulas anteriores, lá em íons, que os metais alcalinos, principalmente os alcalinos e alcalinos terrosos, ou seja, os metais ali das primeiras famílias da tabela periódica, eles têm grande tendência de perder elétron. Por quê? Porque eles têm baixa eletronegatividade, ou seja, eles são muito positivos, ele tem uma tendência de ficar com carga positiva. Em contrapartida, nós vimos que já os elementos que estão mais para o lado dos gases nobres da tabela periódica, e aí a gente pega o cloro como exemplo, lá da família dos halogênios, eles tinham tendência de ganhar, de formar ânions, não era assim? Isso significa que eles são mais eletronegativos, ele tem mais tendência de ficar com cargas negativas, eles têm uma tendência maior de retirada de elétrons dos outros elementos. Então, isso são comportamentos que a gente consegue observar pela posição que o nosso elemento se encontra na tabela periódica. Então, esses comportamentos é que vão ser as propriedades periódicas que nós vamos estudar na aula de hoje. Vamos ver quais são essas propriedades? Bora lá no slide. Primeira, e digamos a mais importante, é o raio atômico, que tem relação justamente com o que eu falei, que é o tamanho dos nossos átomos. Depois nós temos a energia de ionização. A gente sabe que o átomo, naturalmente, ele tem uma grande tendência de ser neutro. Para que surjam os íons, eu preciso ter energia de ionização. Outro ponto, que é outra propriedade periódica, é a eletronegatividade. A gente consegue observar pela tabela periódica o aumento da eletronegatividade entre os átomos de acordo com a sua posição. Da mesma forma que a gente consegue observar a eletropositividade dos mesmos. Sobre o raio atômico. Bom, gente, não tem como eu falar para vocês que a gente pega um átomo, pega uma fita métrica e vai lá, mede o tamanho dele. A gente não faz dessa maneira. Então, um átomo isolado, a gente não consegue fazer a medida do seu raio. Tranquilo? Não com precisão. A gente pode fazer estimativas. Por quê? Porque a gente viu lá no modelo de Rutherford que a eletrosfera ela é rarefeita, ela tem muito espaço vazio e ela não tem um limite determinado. Ela tem o quê? A atração que existe entre o núcleo, que é positivo, e o elétron, que é negativo, mas ele fica ali girando ao redor do núcleo em um limite de espaço que a gente não consegue determinar. Por isso que a gente não consegue fazer a medida exata do raio de um átomo isolado.
Como é que a gente faz então para ter essa noção, professora? Vocês estão inventando coisa? Não, a gente não está inventando. O que a gente faz? A gente vê, né, a forma mais prática de fazer é por meio do raio atômico, que é considerado ali o átomo como se ele fosse uma esfera. Então, durante a situação onde existe ali dois átomos ligados, próximos um do outro, a gente faz a estimativa da distância de um núcleo para o outro. E no meio, a metade dessa distância, a gente chama de raio atômico. E aí a gente faz a dimensão desse espaço que existe entre a possível eletrosfera aqui, onde está ocorrendo a ligação, né? E o núcleo do átomo. Isoladamente, a gente não consegue fazer isso com precisão. Mas, a partir do momento que a gente tem aqui essa situação da ligação, a gente mede a distância de um núcleo para o outro e o raio fica determinado a metade dessa distância, né? Então, a gente diz aqui que é o raio atômico. Variação do raio atômico em uma família. Primeiro ponto. Que família, professor? Os átomos têm família? Aí você lembra, o professor Almeida falou na aula anterior que a tabela ela é organizada em 18 colunas, não foi? Começando lá pela coluna do hidrogênio e terminando lá na coluna do hélio. Essas colunas são os grupos ou famílias. Então, em um mesmo grupo, nós temos a variação do raio atômico, ou seja, nós temos uma variação do tamanho dos átomos que compõem o mesmo grupo. Então, se você consegue entender o porquê que esse raio tem diferença no tamanho, você vai conseguir entender que isso vai acontecer na tabela periódica de forma repetitiva. Tranquilo? Então, vamos lá para a gente ver como que ocorre essa variação no tamanho do átomo em uma mesma família da tabela periódica. Bora lá no slide. Então, a gente tem o quê? Família é quando lá na tabela periódica, só para a gente lembrar, a professora não é muito boa em desenhar, mas fica mais ou menos assim, né? A gente tem a família lá do grupo 1 até o 18. Aqui é a família do hidrogênio e aqui dos gases nobres. O raio atômico, ou seja, o tamanho do átomo, ele vai variar em uma mesma família, ou seja, dentro de um mesmo grupo. À medida que o número atômico aumenta, de cima para baixo, o raio atômico aumenta. O que isso significa? Professora, não sei, me diga, vou dizer agora. Significa que quando eu tenho, por exemplo, aqui o hidrogênio, que é o primeiro elemento do meu grupo 1A, ou grupo 1 da tabela periódica, o raio atômico nesse grupo vai aumentar de cima para baixo. Quer dizer que o último elemento que tiver aqui, ó, na tua tabela periódica, ele vai ter o raio atômico maior que todos os outros que estão acima dele. Porque o raio atômico vai aumentando de cima para baixo. Por quê? Porque nesse sentido, o número atômico dos átomos dessa família também vai aumentando. Tranquilo? Então, aqui eu tenho que à medida que o número atômico aumenta, de cima para baixo, em um mesmo grupo da tabela periódica, o raio atômico também vai aumentar. Isso ocorre, olha só, porque os níveis de energia do átomo no estado fundamental também aumentam. Quem são os níveis de energia, galerinha? As camadas periódicas, né? Então, eu tenho, ó, na mesma família, que aqui é a família dos metais alcalinos, logo abaixo do hidrogênio, que o hidrogênio ele não é da família dos metais alcalinos, porque ele não é um metal. Então, dos metais alcalinos começa com quem? Com o lítio. Olha o tamanho, a representação, tá, gente, do tamanho do raio atômico aqui do lítio comparado ao raio atômico aqui do sódio. Vocês conseguem observar a diferença? Ó, sódio, lítio. Isso por quê? Porque à medida com que o número atômico for aumentando,
eu vou precisar ter mais camadas para acomodar os elétrons desse meu átomo, o que vai fazer com que o raio dele aumente. Então, em uma mesma família, de cima para baixo, nós temos um aumento no raio atômico. Tranquilo? Na mesma família, eu estou falando sempre em linhas, em colunas que são na vertical. Por favor, lembrem disso. E como é que fica o raio atômico em um período? Cuidado com as expressões aqui na química. O que é um período? Não estou falando de tempo, tá? Quando a gente está falando em um período, nós estamos falando das linhas horizontais da nossa tabela periódica. Cada linha representa um período periódico, ou seja, cada linha representa um nível de energia, cada linha representa uma camada periódica. Então, em uma mesma linha, ou seja, em um mesmo período, nós temos variação também do tamanho do raio atômico dos nossos átomos. Tranquilo? Período são as 7 linhas horizontais que nós temos na tabela periódica. Vamos ver como é que ocorre essa variação de tamanho num mesmo período? Bora lá no slide. O que vai acontecer? A tabela a gente viu que ela é organizada de acordo com o aumento do número atômico. Então, em um mesmo período, ou seja, numa mesma linha ali, o número atômico vai aumentar. Aí é o mesmo esquema da questão dos grupos e das famílias. Se eu tenho um aumento no raio do número atômico, significa que eu tenho mais prótons e, consequentemente, mais elétrons na nossa eletrosfera. Isso vai fazer com que o nosso raio aí, ele tenha uma variação. Olha só o que acontece. No mesmo período, à medida que o número atômico aumenta, da esquerda para a direita, o raio atômico ele tende a diminuir. Oxe, professora, como é que isso está acontecendo? Significa que no mesmo período eu tenho mais força de atração entre o núcleo e os elétrons da nossa eletrosfera. Por quê? Porque no mesmo período, entenda, todos os átomos que estão naquele mesmo período têm o mesmo número de camadas eletrônicas. Então, o aumento do número atômico não vai aumentar os níveis de energia do nosso átomo, não vai aumentar as camadas eletrônicas do nosso átomo. Vai aumentar o quê? A atração entre as cargas positivas e as cargas negativas do nosso átomo, fazendo com que ele tenha ali uma diminuição no seu raio atômico. Então, no período, o tamanho do átomo aumenta na proporção inversa do número das cargas positivas. Aumentando a carga do núcleo, é maior a força de atração entre os elétrons e os nossos prótons, fazendo com que ele tenha como se fosse uma contração, ele diminui o seu tamanho. Quanto maior a carga positiva, ou seja, quanto maior o número de prótons existente no núcleo do átomo, olha só, maior será a atração exercida sobre os elétrons, tornando o raio atômico menor. Eita, professora, por um momento a senhora conseguiu dar um bug aqui na minha mente e eu travei. Vamos lá. O que é o grupo? O grupo são as linhas verticais, são as famílias. Dentro do mesmo grupo, o raio atômico aumenta por quê? Porque de uma linha para outra, os átomos daquele grupo têm um acréscimo de uma camada periódica para cada um. Então, se aumenta as camadas, aumenta o meu raio atômico. Já no mesmo período, o que acontece? Na mesma linha horizontal, eu não tenho o aumento das camadas periódicas. Todos os átomos daquela linha têm a mesma quantidade de camadas. O que vai variar? Que na tabela periódica, você lendo ali da sua esquerda para a sua direita,
no mesmo período, os átomos que estão mais próximos do lado ali onde é os gases nobres, eles têm maior quantidade de prótons, porque o número atômico deles é maior. Se eles têm maior quantidade de carga positiva, significa que eles têm mais força de atração com relação ao elétron que está ali, ó, rodando ao redor do núcleo. Isso vai fazer com que ele fique mais próximo do núcleo, fazendo com que o nosso raio diminua. Vocês querem olhar como que seria na tabela periódica para a gente ter uma noção visual? Vamos lá no slide que você vai ter agora uma noção visual de como isso ocorre na nossa tabela periódica. Bora lá! Olha só. Então, o que acontece aqui? Observe que quando eu estou na mesma coluna ou ali na mesma linha vertical, o raio atômico, o tamanho das bolinhas que está representando o tamanho dos átomos, aumenta de cima para baixo. Vocês conseguem visualizar isso? Olha só, ele está aumentando de cima para baixo. Por quê? Porque esses caras aqui, ó, da nossa primeira linha, eles só tem uma camada periódica, que é a camada K. Na segunda linha, tem duas, que é a camada K e a L. Na terceira linha, tem três, que é a camada K, L e M. Na quarta linha, tem quatro, K, L, M, N. E assim vai até que eles apresentem as 7 camadas da nossa tabela periódica, né? Você pode ver que são 7 linhas que nós temos aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aí alguém pode falar, haha, professora, tá errada? Tem mais 2 aqui. Gente, eles só estão representados fora, mas eles correspondem a essa parte aqui da tabela periódica. É só uma questão de organização, tanto que se você for olhar os números atômicos lá na tua tabela, eles correspondem certinho à sequência da tabela em cima. É só uma questão para que a tabela não ficasse muito grande e a representação dela gráfica nos livros fosse prejudicada, tá? Mas esses elementos, eles estão aqui dentro. Então, a gente viu que o número atômico aqui, o que aconteceu com ele? Ele aumenta sempre em todos os grupos de cima para baixo. Porém, no entanto, todavia, quando a gente pega no mesmo período aqui, ó, nós temos uma variação do raio atômico que ele vai diminuir nesse sentido. Pode observar o tamanho das bolinhas no mesmo período, como ele vai variando. Então, ele vai diminuindo. Então, ele aumenta quando? Quando é na mesma família, de cima para baixo. Quando for no mesmo período, da direita para a esquerda, tá? No mesmo período, da direita para a esquerda, é quando ele aumenta. Tudo bem? E se um átomo perde elétrons e forma um cátion? Boa pergunta. A gente viu ali dos átomos neutros, mas existe a situação dos íons, que são aqueles átomos que perdem elétrons ou ganham elétrons. Nesse caso, como é que fica o raio atômico quando o nosso átomo perde elétrons e forma um cátion? Ou seja, ele perdeu carga negativa. Nesse caso, galerinha, teremos o mesmo núcleo, ou seja, a mesma quantidade de prótons, só que agora eles vão estar atraindo um número menor de elétrons. Significa que a força de atração que o núcleo vai exercer em cima dessa carga negativa vai ser maior. Eu vou aumentar a intensidade de atração, fazendo com que os elétrons fiquem mais próximos do núcleo. O que isso significa? Significa que, para os cátions, o raio atômico é menor para o íon do que do seu átomo neutro. Então, quando o nosso átomo perde elétron, ele tem uma diminuição no raio atômico. Por quê? Porque eu tenho mais carga positiva para atrair uma menor carga negativa. Então, olha só. Ah, e detalhe muito importante que eu já ia esquecendo. Em alguns átomos que formam cátions, nós temos o quê? Nós temos
a perca do elétron, provocando o desaparecimento de uma camada externa, que era anterior à camada de valência dele. Aqui no sódio, por exemplo, quando ele perde esse um elétron que está ali na camada mais externa dele, ela deixa de existir, fazendo com que literalmente o raio atômico desse átomo realmente diminua. Não só por causa da atração, mas também porque aquela camada deixou de existir. Então, ó, atenção nessa situação. Vamos lá no slide agora para a gente fazer essa observação juntos. Bora lá. Então, olha só o que aconteceu. No nosso cátion sódio, que é esse cara aqui, ele perde um elétron, que era o elétron que estava na camada mais distante do núcleo, a camada de valência. Quando ele perde esse elétron, olha só o que acontece com ele. Ele perdeu aquela camada, ela deixou de existir. Então aqui, não só pela força de atração, mas por ter uma camada menos, nós temos aí que o raio atômico dos cátions, de fato, são menores do que os respectivos átomos neutros. Tranquilo? Beleza. Mas então, o que acontece com o átomo quando ele ganha elétrons? Quando ele forma lá os tais ânions. Vamos fazer o raciocínio inverso. Se quando ele perdeu o elétron, ele ficou com mais carga positiva para atrair uma quantidade de carga negativa menor, que aí ele teve mais força de atração, fazendo com que o átomo tivesse um raio menor, agora é o inverso. Ele tem menor quantidade de carga positiva com relação à negativa na eletrosfera. Então, ele tem mais carga negativa. Isso faz com que ele receba os elétrons, a carga do núcleo vai continuar a mesma, só que agora para atrair uma maior quantidade de elétrons, ou seja, ela vai estar mais fraca com relação à quantidade de elétrons que existe. Então, essa atração não vai ser tão intensa, vai fazer com que o nosso íon, que no caso é um ânion, possa ter um raio maior. Por quê? Porque a quantidade de carga que eu tenho no núcleo não tem a mesma intensidade para atrair com a mesma força a quantidade de elétrons que eu tenho agora na eletrosfera, fazendo com que o nosso ânion tenha maior raio atômico, ou também pode ser chamado de raio iônico, em comparação ao raio atômico do nosso átomo neutro. Olha só aqui o exemplo do nosso ânion aí, cloreto. O que acontece com o cloreto? Observe que a quantidade de camadas não aumentou, diferente do sódio, que teve uma diminuição da quantidade de camadas, e a gente pode dizer, ele perdeu uma camada, por isso que o raio atômico ficou menor. Mas aqui no cloro, não. Ele tem aqui o átomo neutro, 1, 2, 3 camadas. O íon, que é no caso o ânion-cloreto, ele tem 1, 2, 3 camadas. Mas por que o raio atômico do íon é maior do que o raio atômico do nosso átomo neutro se eles têm a mesma quantidade de camadas? É porque, como no núcleo desse átomo aqui, nós continuamos com 17 prótons, mas na eletrosfera, que é a camada que nós temos aqui dos elétrons, eu não tenho mais só 17 elétrons, agora eu tenho 18. Então, a carga atrativa que o núcleo exerce em cima dos elétrons, ela tem menor intensidade, fazendo com que os ânions tenham raios maiores do que os seus respectivos átomos. Mas tem uma situação bem interessante. Para formar esses íons, eu preciso que tenha ali o que nós chamamos de energia de ionização. O que é a energia de ionização? É a energia mínima necessária para se arrancar, para retirar. Arrancar ficou tão bruto, né? Parece que pega o pobre do átomo e arranca o elétron dele, né? Mas para retirar um elétron de um átomo que se encontra no estado fundamental, gasoso e isolado. Então, a energia, aqui ela é denominada como energia de ionização ou potencial de ionização. Então, o que acontece aqui?
Acontece que é a energia que precisa existir para, por exemplo, retirar um elétron do meu sódio neutro. Então, aqui eu preciso ter uma energia para retirada para depois poder formar o nosso íon positivo. Então, quanto mais próximo do núcleo estiver os nossos elétrons, ou melhor dizendo, tem ali a questão da quantidade de elétrons que você vai retirando de um átomo, eu vou precisar cada vez de mais energia. Quando eu tiro lá do meu subnível mais externo do átomo, eu preciso de uma energia, né, relativamente menor do que quando eu vou retirar elétrons dos subníveis mais internos. Então, se a gente faz a distribuição eletrônica, a gente vê de onde a gente retira o primeiro elétron do alumínio. Quando a gente vai retirar o segundo e o terceiro, a gente precisa cada vez mais de energia. E essa energia necessária é o que nós chamamos de energia de ionização. Conforme o íon vai se tornando cada vez mais positivamente carregado, ou seja, quando eu retiro o primeiro elétron, eu já passo a ter mais carga positiva do núcleo que carga negativa da eletrosfera. Isso faz com que os outros elétrons que a gente vai retirar daquele átomo requeiram mais energia para que eu possa retirar, porque a atração que o núcleo está exercendo sobre eles aumentou. Lembra que quando a gente perde elétron, fica mais carga positiva, então ela atrai com maior força os elétrons? Por isso que para retirar o primeiro eu preciso de uma energia relativamente baixa. Mas no mesmo átomo, quando eu vou retirar o segundo ou o terceiro, eu preciso ter mais energia, porque a atração do núcleo em cima da eletrosfera aumentou. Então, como é que funciona a energia de ionização? Em um período ou em um grupo, a energia de ionização será tanto maior quanto menor for o raio atômico. Então, quanto menor o raio atômico, quanto mais atração entre o núcleo e a eletrosfera, maior energia de ionização eu preciso. Quanto mais próximos do núcleo estiverem os elétrons da última camada, maior é a atração do núcleo sobre eles e, portanto, mais difícil removê-los do nosso átomo. É possível retirar mais de um elétron do átomo, bastando, após a retirada do primeiro elétron, fornecer mais energia. Chamamos de primeira energia de ionização a energia necessária para a retirada de um elétron do átomo neutro. Como que tem o aumento da energia de ionização na tabela periódica? Da esquerda para a direita. Por quê? Porque a gente viu que da esquerda para a direita a gente tem uma diminuição no raio atômico. Então, mais atração do núcleo em relação aos elétrons. Por isso que precisa de maior energia. E de baixo para cima. Por quê? Pelo mesmo motivo. Porque em uma mesma família, quanto mais acima da tabela periódica o elemento está, menor o seu raio atômico. Então, eu preciso de mais energia para retirar o elétron desse átomo. E a eletronegatividade, ela tem tudo a ver com essa situação da energia de ionização, porque a eletronegatividade, ela é a tendência que um átomo possui de atrair elétron. Então, esse cara aqui que atrai, ele tem baixíssima tendência de perder, ou zero tendência de perder, porque para ele a maior facilidade é de retirar elétrons, de atrair elétrons para perto de si, quando ele se encontra ligado a outro átomo de elemento químico diferente numa substância composta. Considerando a variação do raio atômico desses elementos, temos, olha só, quanto menor o raio atômico, maior será a atração do núcleo pelos elétrons, do nível de energia mais externo e, portanto, maior eletronegatividade. Quanto maior o raio atômico, aí a gente tem o inverso, vai ser a menor atração do núcleo pelos elétrons, do nível de energia mais externo, então a gente tem uma menor eletronegatividade. Então a eletronegatividade, ela cresce no mesmo sentido da energia de ionização. Quanto menor o raio do átomo, maior a sua eletronegatividade. Então, no mesmo período, a eletronegatividade aumenta da esquerda para a direita e numa mesma família, de baixo para cima. Tranquilo?
A eletronegatividade do átomo de um elemento químico aumenta conforme o raio atômico diminui. Aqui a gente tem uma fila da eletronegatividade, que são, no caso, os elementos mais eletronegativos. O mais eletronegativo aqui a gente vem com o flúor, depois o oxigênio, nitrogênio, cloro, bromo, iodo, enxofre, carbono, e assim a gente vai ter aí os mais elétrons para os menos eletronegativos. Um macete para você lembrar, né, quem são esses caras, é usar essa frase aqui, onde a inicial de cada palavra representa o símbolo do elemento que a gente está se referindo. Então, fui ontem no clube, briguei e saí correndo para o hospital. Então, aqui a gente tem a ordem, né, onde a gente parte do mais eletronegativo para o menos eletronegativo. E a eletropositividade? É a positividade, né, gente? Pessoal de bem humor, os átomos que são carismáticos. Não. Aqui é a capacidade que o átomo possui, ó, de se afastar de seus elétrons externos, em comparação a outro átomo, na formação de uma substância composta, que também é chamado de caráter metálico. Então, como é que vai acontecer? Considerando a variação do raio atômico dos elementos, nós temos: quanto menor o raio atômico, maior será a atração do núcleo pelos elétrons, certo? Portanto, nesse caso aqui, menor será a eletropositividade dele. Quanto maior o raio atômico, aí a gente tem uma menor atração entre os prótons e os elétrons. Então, nesse caso aqui, a gente tem ali a questão de que eles vão facilitar a doação de elétrons, portanto, ele será mais eletropositivo. A eletropositividade, gente, ela cresce no sentido inverso da eletronegatividade. Tranquilo? Quanto maior for o raio, maior é a eletropositividade. E só para a gente fechar, tem esse aprender fazendo aqui para nós. Olha só, considerando um grupo ou uma família da tabela periódica, podemos afirmar em relação ao raio atômico, letra A, diminui com o aumento do número atômico devido ao aumento do número de elétrons. Letra B, diminui à medida que aumenta o número atômico devido ao aumento da força de atração do núcleo. Aí a gente viu que depende, né? No mesmo grupo, o raio atômico, à medida que o número atômico aumenta, ele aumenta também. Então, a letra A e a letra B não confere. C, não sofre influência da variação do número atômico. C que está errada mesmo, ele sofre sim influência. D, aumenta à medida que aumenta o número de elétrons no nível L. Ele está especificando um nível em particular e não é o caso. E a letra E, aumenta com o aumento do número atômico devido ao aumento do número de camadas. Aqui ele está referindo-se ao aumento do número atômico em grupos ou famílias, porque aí a gente tem o aumento do número de camadas e, lógico, vai aumentar o raio atômico. Então, a resposta correta, de fato, aqui é a questão da afirmativa E. Quando a gente está aqui aumentando o número de camadas, nós temos um aumento no raio atômico também. E aí, galerinha, a gente vai fechando esse primeiro momento da nossa aula. Já já a gente vem com a revisão e com a atividade de sala. Então, a gente se vê daqui a pouquinho.